Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu prestigiei essa semana dois eventos bem importantes. Um foi o BTG Talks, que é a imagem que está aqui atrás, né? Foi um evento muito interessante, quem pôde participar foi bem legal. A ideia é trazer aqui alguns insights do que a gente viu nesse evento. Obviamente que nem todos conseguiram acessar, um por motivos óbvios, que é logístico, né? Nem todos estão aqui perto e não tiveram também disponibilidade na agenda, tá? Mas enfim, qual que é o ponto, tá? Essa semana eu também fui num evento da Farsul, onde a gente conseguiu, né, também acessar ali através do economista-chefe deles. E aí a gente consegue trazer alguns contrapontos, e é esse o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Já te adianto aqui que, independente de qual economista a gente está falando, assim, acho que 90%, pelo menos da minha experiência, economistas de forma geral, eles são pessimistas, tá? E assim, dentro do BTG ali, o pessoal eu notei assim, tá mais pessimistas do que o pessoal da Farsul. Tá? Isso aqui é um sentimento que eu tive. Obviamente, eu acho que eles estavam um pouco mais otimistas, né, com as promessas e as entregas elas não se concretizaram, tá? Isso foi uma coisa que eu notei nas duas pontas. E é o que a gente tem observado isso de fato no mercado, né? A gente pode observar isso também através do câmbio, todo mundo deve ter percebido que o câmbio subiu muito, né? E, enfim, tá? Eu vou trazer aqui alguns dados, né, para corroborar no que a gente está conversando aqui, tá? E o principal ponto aqui eu vou trazer aqui é o Boletim Focus, tá? Ele é elaborado aqui pelo Banco Central, né? E o que que a gente observa? Deixa eu botar eu aqui para o canto, né? A gente já consegue trocar uma ideia, tá? Então, assim, acho que o ponto número um a gente tem observado é esse ponto aqui, tá? O IPCA, né? A gente sabe como é que funciona, por exemplo, a questão da meta de inflação, etc. E a gente sabe que a gente está com dificuldade de entregar essa meta, tá? Então, assim, ó, 24 seria esse azul, a gente vê que ela está estourando, e aí os restantes aqui seria 25, 26, 27, tá? Ou seja, a gente está, assim, fugindo da meta. No caso do economista-chefe da Farsul, ele disse que a gente pode até questionar se a meta foi bem entrega no sentido de colocamos lá um valor, será que acertamos esse valor, sim ou não? E eu diria o seguinte, é, ele mesmo disse isso, né? Não faz muito sentido a gente questionar se o valor está certo ou errado. O que importa é que a gente colocou aquele valor, a gente tem que ir atrás dele, né? E eu acredito que sim, porque todo mundo se programa para algo, né? E aí, enfim, tá? O ponto é o seguinte, a gente está saindo da meta por vários motivos, né? E o principal deles é que a gente não está conseguindo segurar a questão da dívida, né? Então, por exemplo, o que que eu quero dizer com isso? Aqui é um ponto muito importante. Aqui, ó. Isso aqui é um, é um gráfico, né? É um gráfico que ele mostra, por exemplo, os agregados monetários. O que que é um agregado monetário? O agregado monetário nada mais é do que o quanto a gente, resumindo, né, imprime de dinheiro, né? Então aqui é o agregado monetário M2, tá? Então aqui está incluído ali o dinheiro em saldo em conta, mais poupança, dinheiro corrente, enfim, né? Que seria esse aqui mais embaixo, que é o azul, né? Ou seja, sempre vai ser uma curva crescente, tá? O ponto de atenção que eu vou sempre trazer aqui seria o evento aqui Covid, que foi 2020, né? 2020, a gente teve, obviamente, aqui aquele, né, que seria enfim, as pessoas tiveram que, né, fechar suas, né, o lockdown, e aí o governo ele deu esse incentivo ali para as pessoas poderem ficar em casa com segurança, tá? Então, assim, 2020 foi um evento, sim, que foi bem crucial. E aí, o que que a gente observa, né? O de baixo aqui, essa outra cor aqui, essa outra linha, é a inflação, né? Então, na inflação, a gente observa que teve aqui um delay, entre aspas, né, de mais ou menos 6 meses a um ano e meio. Então, não adianta. Se tu tem mais dinheiro em circulação, obviamente que os valores tendem a se reajustar. Ou seja, os valores dos, né, bens de consumo, enfim, eles aumentam, né? Então, essa inflação que a gente observou lá no período do Covid, ela teve um delay, mas ela aconteceu. E o que que eu estou trazendo aqui à tona? Esse mesmo evento que está acontecendo agora aqui, ó,
a gente teve também uma inclinação nessa curva aqui do M2 e a gente já observa algum sinal da inflação saindo. Ah, então significa que a gente vai ter um descontrole igual a esse anterior? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas sim, o que tem se observado ali, as premissas, é que a gente vai ter uma inflação muito próxima a 5, 5,5, tá? Isso é o principal ponto. O outro ponto que eu queria trazer aqui é esse dado aonde a gente consegue observar o DI futuro, tá? O que que é o DI? Existe a taxa Selic, que é a taxa que o Banco Central determina, né? O que que é isso? O governo vai lá numa canetada e ele diz que vale tanto, tá? O Banco Central define isso. Com base em quê? Com base em dados, né? Então, é uma política fiscal aonde a gente tenta segurar, né, o valor da moeda, ou seja, o custo da moeda através dos juros, né? Isso se chama política fiscal, perdão, política monetária. Mas significa que somente com juros se consegue segurar a moeda? Não. Porque se não tiver uma política fiscal em dia, a moeda ela perde valor. Não importa os juros. Haja vista a Turquia e a Argentina. Tu tem juros altíssimos e o câmbio dispara. Tá? Então sempre o câmbio vai ser o balizador do valor intrínseco de uma moeda. Tá? Aqui eu trouxe dois dados bem interessantes. Primeiro eu quero trazer aqui o DI futuro. Então a gente consegue observar que no período lá, pandemia, etc., né, a gente viu que a gente estava com uma taxa de juros bem em queda. Então, o DI futuro a gente pode dizer que ele é uma prerrogativa dos juros, tá? Então, a gente teve aqui um ciclo, então, de queda de juros, depois tivemos um ciclo de alta de juros pós-pandemia, tá? Para frear a inflação. E a gente bateu, obviamente, aqui um teto, e depois tivemos um ciclo bem curto de corte de juros, tá? Inclusive, o Banco Central foi premiado por esse movimento, né? Onde foi o primeiro país do mundo naquele período ali da pandemia, porque a gente já tem essa convivência aí com altas taxas de juros, altas, né, inflação histórica. Então, a gente se antecipou a esse movimento, conseguimos frear com maestria ali os juros através de uma política monetária. Porém, a gente não conseguiu dar seguimento numa política fiscal mais contracionista, tá? Então, como a política fiscal foi expansionista, somente os juros, a gente não conseguiu jogar os juros para baixo, né, no patamar que a gente tinha visto antes. Então, a gente teve aqui o que a gente diz é um cavalo de pau, tá? E esse cavalo de pau que a gente tem observado aqui, ele é corroborado por esse motivo. Então, assim, significa que o mercado ele quer cobrar juros altíssimos? Não, significa que o Estado não está conseguindo se financiar com o prêmio de risco, ou seja, o quanto o investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, vai botar dinheiro aqui para o Estado e aí aquilo vai ser, digamos, o ganho real, né? É como se fosse uma aposta. Eu aposto no país tal? Aposto. Tá, mas a qualquer custo? Não, eu quero tanto, tá? Então, quanto que a gente está custando para ser financiado é isso, tá? Então, é em torno ali de 14,5 a gente já está tendo, vamos dizer assim, uma taxa Selic final alvo, né? Infelizmente, a gente vai ter um custo maior aí, o custo da dívida, tá? Então, trazendo isso tudo à tona, a gente consegue também observar que o câmbio ele estourou. O DXY vem a ser o dólar global, tá? Então não está aqui lastreado em moedas. Então a gente vê que existe sim uma correlação bem positiva entre dólar e taxa de juros. Por quê? Porque a gente tenta estabilizar a moeda fora, né? Ou seja, a moeda estrangeira dólar, através também da taxa de juros. Mas não é só ela, né? Então a gente pode também ter uma descorrelação ali, um descasamento, né? Enfim, desancoragem desse tipo de sistema, porque só juros não segura moeda, tá? Só juros não segura moeda. Se tu não tiver uma política fiscal, somente a monetária ela não consegue trazer a moeda para baixo, tá? Mas assim, a gente está observando aqui um aumento, né, da apreciação do dólar, independente da moeda, e obviamente o real está apanhando também, tá? E aí o Banco Central está tentando segurar isso através de uma política monetária. E aí a interlocução, né, ou seja, o mercado está querendo que a fiscal venha junto, tá? É isso que de fato tem dado aqui para nós em termos de mercado, né? E, e assim, não tem muito que a gente possa fazer, tá? Não tem muito que a gente possa fazer. O que a gente tem que fazer
é tentar fazer, entre aspas, né, um lobby político para poder trazer essa questão aí à tona, tá? Acho que é bem importante a gente. Deixa eu só trocar aqui a imagem. Aqui. Acho que é bem importante a gente, como sociedade, se posicionar, quem tem seu representante aí, conseguir falar com ele, né? É muito importante a gente ter esse tipo de postura, né? Dizer que não concorda, enfim, e aí a gente conseguir se posicionar. Em termos de investimento, né, o que que a gente pode se balizar? De repente a gente ficar um pouco mais líquido, sair sim dos ativos de risco, mas também tem uma outra visão que a gente pode fazer, tá? A visão que, na minha perspectiva, é interessante é todo mundo gosta de Black Friday, né? Então, por que não Black Friday nos investimentos? Tá? Obviamente que a gente não pode botar os dois pés nisso, né? A gente tem que ir aos poucos, porque a gente não sabe o final dessa história, tá? Mas a gente pode acreditar que tem muita coisa aí barata, né? O IFIX caiu, etc., o Ibov caiu, em virtude da correção do risco, tá? Mas o ideal é a gente não mergulhar, obviamente, no risco, mas também não ficar tão fora dessas oportunidades que têm aparecido, tá? Qualquer coisa aí, é só me chamar e a gente vai conversando. Um abraço.